E aí, segunda série, tudo bom, meu povo? Hoje a gente vai dar início aí, né? Trabalhar com vocês o capítulo de unificações europeias, né? É um capítulo que não é muito grande, mas é importantíssimo para entender, né, as consequências do que foi o crescimento do nacionalismo, a luta pela autodeterminação dos povos, né? A expansão das ideias liberais que vai iniciar aí, né, com com a Revolução Francesa, né, com o Iluminismo, mas que vai ter, através da expansão napoleônica, né, levar das suas ideias para o restante da Europa. Né. Tudo isso vai ser barrado de início, né, pelo chamado Congresso de Viena, quando a Santa Aliança vai depor, né, o Napoleão e vai fazer aí um congresso para decidir o que fazer com o mapa da Europa. E vai ser colocado em prática a chamada teoria da restauração, né, aonde vão colocar em prática os princípios do equilíbrio, os princípios da restauração das monarquias que foram depostas por Napoleão e da tentativa do retorno do absolutismo nesses países para tentar impedir, sob o controle aí da Santa Aliança, o avanço das ideias liberais, né, principalmente após a era napoleônica. O mapa da Europa vai retornar a ser o que era anterior à Revolução Francesa, mas ao invés do Congresso de Viena impedir o avanço das ideias liberais, nós vimos que elas vão ser destravadas, né? A burguesia vai conseguir conquistar em muitos lugares o poder político, né? E a partir das revoluções de 1830 e principalmente de 1848, ela não vai ser mais a protagonista das revoluções liberais, né? O crescimento do sentimento de nacionalismo, tá? Que vai acontecer aí na França, né, vai ajudar a contribuir aí para o surgimento da Segunda República, né, vai contribuir para colocar, né, em movimento tanto a pequena burguesia, que era ou a classe média, que eram os trabalhadores urbanos, e também o campesinato, né, o movimento camponês, e principalmente o nascente e combativo movimento operário, né, que a partir daí vai crescer nesse intervalo, né, de 1830 a 1848, né, o desenvolvimento de novas doutrinas sociais importantes, como o nacionalismo, o liberalismo, o positivismo, né, o socialismo, tanto utópico como científico, né, que nós vamos explicar aí no próximo capítulo como vai acontecer esse processo, né, que é sobre as doutrinas do século XIX, e principalmente o anarquismo também, né, e principalmente as consequências do que essas revoluções de 1848 vão trazer. Nós vimos que a Primavera dos Povos vai conseguir derrubar, né, muitas monarquias absolutistas, né, vai acabar de fato com o antigo regime, né, mas não havia dentro das revoltas com caráter liberal, né, e nacionalista um projeto de sociedade que organizasse e pensasse o que fazer, né, com o controle e o governo daqueles países após terem as suas monarquias derrubadas, né. E assim como o movimento vai ser muito forte e importante, a Primavera dos Povos, ele vai acabar sendo derrotado pela falta de projeto social, que vai ser um processo importante e acumulativo, principalmente, né, para que o movimento operário se colocasse aí, né, como um novo protagonista, né, um novo sujeito revolucionário na Europa a partir do século XIX, tá? Construindo aí importantes doutrinas sociais que nós vamos ver cotidianamente daqui para frente, tá? E é nesse cenário, né, principalmente nos territórios alemães e austríacos, que vão ficar sob a tutela principalmente da Áustria, né, a Confederação Alemã não vai conseguir se unificar, né, as duas grandes, os dois grandes estados que vão fazer parte da Confederação Alemã, né, vão ser a Áustria e a Prússia, né, e a Prússia vai assumir aí, né, o protagonismo que a gente vai ver no processo de unificação, né, do território alemão, combatendo inclusive de certa forma a Áustria e a França, tá, que vão ser aí os principais antagonistas desse processo de unificação. A Itália ficou, os estados italianos, né, os territórios italianos vão ficar sob a tutela da Áustria, né, durante o Congresso de Viena. Apenas um deles vai se tornar independente facilmente, com a ajuda inclusive
da parte republicana, né, que vai lutar de caráter mais popular, né, influenciado pelo movimento de massa, pelas ideias liberais e pelo nacionalismo, aí liderados pelo Mazzini, principalmente por um conhecido nosso que vai participar, inclusive, das revoltas agenciais, que é o Giuseppe Garibaldi, tá? E o território de Piemonte-Sardenha vai ser aquele que vai dar o primeiro passo, né, na construção aí do nacionalismo alemão, no nacionalismo italiano e principalmente do processo de unificação italiana que nós vamos ver no decorrer do capítulo, tá? Então, sem delongas, eu vou mostrar para vocês aí a minha agenda de hoje, tá? Para a gente ver o que nós vamos responder na aula de exercício, para vocês treinarem e responderem em casa e apenas corrigirem comigo, tá certo? Vou passar aqui o slide para a gente ver. Ó, vocês vão assistir o QR Code da página 644, ele vai ser importante aí, sobre a questão das evoluções liberais, né, e das unificações, né. O QR Code fica no capítulo anterior, mas ele vai falar especificamente desse capítulo, por isso que continua aí a dica para vocês reverem ele, tá? Para quem ainda não o fez, tá bom? E nós vamos responder aí em casa com vocês as questões da 1 a 3 do DH, tá? Da 655 e 656, tá certo? Então eu vou colocar aqui no livro digital para a gente começar. Pronto. Ó, unificações europeias do século XIX. Página 644, QR Codezinho aqui para vocês verem, certo? E assistirem em casa, para terem uma visão um pouco diferente sobre esse período e também um complemento aí do conteúdo. Vou pular essa parte aqui que nós já vimos, né, sobre o contexto europeu do Congresso de Viena, que já deu a introdução, falar da importância do que foi a expansão dos movimentos liberais a partir do crescimento do sentimento de nacionalismo, né, com a Primavera dos Povos. Um dos grandes influenciadores, principalmente na Itália e nos territórios alemães da unificação, né, vai ser o movimento romântico, que vai resgatar os antigos valores e a memória daqueles que vão construir a nação, né, e vão, de certa forma, dar início a um processo de nacionalismo que não existia em muitos territórios alemães e italianos, né. Inclusive, parte da alta burguesia que vai participar desse processo estava mais interessado pela unificação aí da questão política, né, do que da questão nacional. Quem vai se preocupar com a questão nacional, que vai ser o povo, né, a massa trabalhadora, que vai apoiar, por exemplo, junto com Giuseppe Garibaldi aí na Itália, né, os famosos camisas vermelhas, vão lutar aí junto, né, da pequena burguesia italiana de caráter republicano para unificar os territórios que estavam inclusive sob o controle da Áustria e também sob o controle do Estado Pontífice ou Papal, né, diga-se de passagem, né, vai ter um choque, né, de certa forma na unificação italiana de projetos sociais, né, alguns grupos queriam a monarquia, o grupo aí do Ressurgimento, né, que tinha à frente aí, né, o primeiro-ministro, que era o Cavour, né, de influência francesa, diga-se de passagem, e a disputa que vai acontecer dentro dos territórios italianos, né, apesar dessas diferenças que vão acontecer entre os revolucionários, né, houve, né, de certa forma, uma conivência para que as diferenças fossem deixadas de lado para a unificação do território do Estado-nação, né. Já nos territórios alemães a coisa foi um pouco diferente, né. A Itália vai ficar sob a tutela da Áustria, né, após o Congresso de Viena. Já, né, nos territórios alemães não vai ser interessante para a Áustria, por exemplo, lutar pelo processo de unificação, já que ela era responsável, né, tanto pela Santa Aliança, como também, né, de certa forma, pela Confederação dos Estados Alemães, né, que uma parte deles vai se desenvolver com o apoio da região prussiana, né, através
de uma unificação, de certa forma, comercial, que vai dar origem a um processo de industrialização crescente aí no século XIX, que não ficava à altura da França e da Inglaterra de início, mas que vai dar um sobressalto bastante importante com a construção aí de estradas de ferro, né? E os chamados Zollverein, que era uma espécie de união aduaneira para unificar as taxas e o processo de industrialização concentrada em uma região, né? Sob o apoio e o protagonismo da Prússia, que inclusive vai entrar em conflito de interesses com a Áustria, né? Devido ao processo de unificação. Esse processo tentou ser feito com as revoluções de 1848, mas não vai ser possível porque, apesar, né, de alguns estados terem tomado o controle do poder em muitos lugares, né, alguns que vão propor a ser o primeiro-ministro, por exemplo, aí, né, dos territórios alemães, não vão querer assumir o cargo devido à sua relação com a monarquia, né, diga-se de passagem, e só quando o Bismarck assumiu o controle, né, tanto da política de consolidação dos Zollverein, como também, né, do próprio processo de unificação alemã com protagonista na Prússia, né, e vai acontecer o conflito entre a Áustria e a Alemanha, né, para ver como a unificação se daria com ou sem a Áustria, né. Os estados vão, inclusive, lutar contra a Áustria para que isso acontecesse, né. Isso vai favorecer também a unificação alemã, porque a Áustria controlava parte dos territórios, né, principalmente a região da Lombardia e da Veneza, que vai ser tomada aí na luta tanto pelo ressurgimento como também pelos camisas vermelhas de Garibaldi, né, do processo de unificação. E vai acontecer essa disputa natural, segundo inclusive as pretensões do Otto von Bismarck, que chega a ser o primeiro-ministro da Prússia, né, e vai organizar aí, de certa forma, o Império Alemão, posteriormente falando, né. Ele dizia que o conflito que vai acontecer entre a Prússia e a Alemanha e a Áustria no processo de unificação é inevitável, e ele aconteceria com ou sem a Áustria, né. Foram pensados em algumas perspectivas, mas vão acontecer 3 conflitos importantes, né. O conflito entre os próprios territórios, né, no processo de unificação, né, que é a Guerra dos Ducados, que nós vamos ver daqui a pouco, na verdade agora, certo? Vai acontecer a Guerra Austro-Prussiana, né, da Áustria com a Prússia, e também a Franco-Prussiana, né, porque a França vai ter interesses na região, né, que era inclusive aliado, né, da Áustria nesse processo, né. Vai acontecer aí a Comuna de Paris nesse intermédio, né, onde os italianos vão aproveitar tanto a Guerra Franco-Prussiana para poder libertar-se do domínio da Áustria e da França, né, como também a Alemanha vai aproveitar a deixa, né, do enfraquecimento da França na Guerra Franco-Prussiana e na sua vitória para unificar o território e se tornar aí um Estado-nação no século XIX e concorrer no chamado processo do imperialismo, desenvolvimento da indústria para além dos seus territórios, tá? Então vamos ver como é que isso vai dar. Unificação alemã. Como eu tinha dito para vocês, né, uma das coisas que vai permitir a Prússia, né, disputar com a Áustria o domínio, né, do projeto de unificação é a chamada Dieta de Frankfurt, né, que não era um parlamento em si, né, mas que 2 grandes potências se destacavam, tá? Que era a Áustria e a Prússia. E a Prússia vai incentivar na região da Renânia, né, uma região importante aí de vários reinos, existente entre os 23 territórios que ligavam o território, ou melhor dizendo, as nacionalidades alemãs, né. Vai se destacar a área que vai influenciar a atividade econômica, né, através de uma zona de livre comércio e posteriormente uma união aduaneira, né, as mesmas taxas econômicas para desenvolver industrialmente aquela região, né. Esse tipo de processo vai ser chamado de Zollverein, né, que era liderado inclusive pela Prússia e sem a participação da Áustria, porque para a Áustria não era interessante, né,
que a Alemanha tornasse independente, porque ela controlava a confederação, né? E esse projeto ele vai ganhar força principalmente após as revoluções de 1848. Né? O movimento romântico com Fichte, com Herder, com Scheler, vai influenciar aí, a partir do debate dos intelectuais do resgate da cultura alemã, a importância da cultura germânica e a necessidade da unificação dos territórios, certo? Projeto que vai ser levado a cabo pela Prússia, principalmente quando o Bismarck se coloca no poder após as revoluções de 1848, devido ao fracasso do que foi a tentativa inicial de unificação, né? Vai acontecer a Guerra dos Ducados, que nós vamos falar agora, né? E a guerra contra a Áustria. Aqui, ó. A Prússia passa a ser o quê? O agente da unificação, certo? Ó, coloca bem aqui, ó. Otto von Bismarck, representante dos Junkers, né, que era, de certa forma, um processo de militarização dos territórios que eram apoiados pela Prússia, e vai unificar a questão industrial com o poder político e institucional do Estado, certo? Então vai ser colocado no poder o Bismarck por conta da sua experiência política e militar, né? E ele vai dizer que um conflito com a Áustria no processo de unificação era inevitável e que ele aconteceria com ela ou sem ela, tá? Assim vai acontecer a Guerra dos Ducados. Vamos ver aqui o que diz o livro. Ó, a Guerra dos Ducados remonta a 1815, quando a Santa Aliança, né, que inclusive de certa forma vai depor Napoleão, né, cedeu à Dinamarca a administração dos ducados de Schleswig-Holstein, né, que eram habitados por população alemã. Então, vai acontecer uma aliança entre a Áustria e a Dinamarca, né, sobre os territórios alemães. Né. E em 1863, os ducados foram anexados ao território dinamarquês, né, e eles vão lutar por independência, tanto, né, aí, de certa forma, da Dinamarca, como também, né, posteriormente da Áustria. Tá? O que forneceu a Bismarck o pretexto de iniciar a guerra pela unificação alemã. Então, entregar os territórios alemães à Dinamarca foi o pretexto no qual, né, levou o Bismarck a dar início ao processo de unificação alemã, né, deixando de fora a Áustria e tendo ela, inclusive, como contra o processo de unificação. Tá certo? Ó, a Áustria aliou-se à Prússia, esperando impedir que essa anexasse os territórios. Então, a Áustria, na tentativa de impedir a anexação da Prússia dos territórios, vai participar do conflito do lado dos estados, mas foi ela que permitiu à Dinamarca fazer isso, certo? A Dinamarca foi vencida, cedeu o domínio dos ducados. Bismarck aproveitou-se da disputa gerada em torno da partilha desses territórios para instigar a Áustria a guerrear, né? Diz assim, ó, o culpado de tudo isso foi a Áustria, né? E vai acontecer esse intermédio, né, de uma disputa política dentro dos territórios para ver quem dominava hegemonicamente a região, a guerra entre a Áustria e a Prússia, né? Os austríacos, por sua vez, estavam convencidos de que a Prússia deveria ser derrotada, né, para que conservassem a sua influência nos estados e nos assuntos da Alemanha, né? E assim vai acontecer nos anos seguintes a Guerra Austro-Prussiana, né? A Guerra Austro-Prussiana, ou a Guerra das 7 Semanas, eclodiu em 1866, quando a Prússia reuniu tropas e invadiu o território austríaco. Lembrando que a Prússia tinha se desenvolvido industrialmente e principalmente militarmente com o apoio dos Junkers, e à frente estava o Otto von Bismarck, que foi transformado aí no primeiro Reich, né? Um imperador aí, né? Ó, os prussianos venceram os austríacos na Batalha de Sandovo, né? A Prússia não tomou nenhum território da Áustria, e esta concordou com a anexação dos ducados de Schleswig-Holstein, né, bem como, né, vários pequenos estados alemães à Prússia. O Tratado de Praga, né, lembrando que nesse território, né, de confederação não havia apenas nacionalidades alemãs, né, ou germânicas, haviam húngaros, haviam eslavos, né, que os húngaros eram eslavos, tchecos eram eslavos, bavieros eram eslavos, né, búlgaros eram eslavos, né,
Então, dentro desse território grande, né, tinha nacionalidades que eram eslavas, húngaras, né, e é importante destacar isso também. Haviam dois grandes projetos de nacionalidades, um relacionado à questão germânica e o outro relacionado a territórios de origem eslava. Tá? Dentro dos 23 territórios, né, que compunham, né, o Império Austríaco, né, a Confederação Alemã. Tá? Ó, a Confederação Alemã, através do Tratado de Praga, né, capital aí, né, da República Tcheca, né, assinado entre eles, possibilitou, né, a reorganização parcial da Alemanha. A Confederação Germânica foi dissolvida e substituída pela Confederação Germânica do Norte, né, ou Liga Setentrional Alemã, que unia todos os estados germânicos ao norte, né, da linha do rio Meno, né, tendo Bismarck como primeiro-ministro, certo? Para completar a unificação, Bismarck teria que conduzir os estados do sul à independência, né? Ele vai conquistar o norte, mas não vai conseguir conquistar o sul, né? A Áustria vai ficar de fora, vai se tornar independente, né? E vai unir aí algumas partes, inclusive da Hungria, vai se tornar o chamado Império Austro-Húngaro, né? O Bismarck esperava que a guerra entre a Prússia e a França inflamasse, né, os sentimentos nacionalistas dos alemães do sul, né, e as unisse à nova confederação. Se a guerra servia aos propósitos de Bismarck, também não estava fora das cogitações de Napoleão III, o imperador da França, né, que se opôs à anexação dos estados alemães ao sul. Né. Assim vai iniciar a rivalidade entre a França e a Alemanha, que inclusive vai culminar, né, com conflitos durante lá na Primeira Guerra, né, com a Guerra Franco-Prussiana, por exemplo, e a vitória alemã, né, vai acontecer a tomada dos territórios franceses aí da Alsácia e da Lorena, né, que eram importantes na produção aí, né, de minério de ferro, mineral, né, para um território que tinha aí uma grande riqueza natural e econômica, certo? E também a região de Augsburgo, né? Vale destacar isso também, certo? Guerra Franco-Prussiana. O estopim da guerra foi a candidatura do príncipe Leopoldo de Hohenzollern, parente do rei da Prússia, ao trono espanhol no ano de 1869, que foi vetada por Napoleão III, tendo em vista, né, que o Napoleão vai influenciar aí, né, o Napoleão III, que era sobrinho do Napoleão, né, Portugal e Espanha durante um certo tempo, certo? Gerando um conflito diplomático em torno dessa sucessão do trono, né? Uma pessoa de origem germânica, né, no controle da Espanha, vai deixar o Napoleão III, de certa forma, hostil às pretensões imperialistas e principalmente unificadoras do Otto von Bismarck. Tá? Em julho de 1870, Napoleão declarou guerra à Prússia. Os estados do sul uniram-se à luta, né, do lado da França, do lado de Sedan. Selou a vitória da Prússia sobre a França, que foi obrigada a ceder a região da Alsácia e da Lorena, acabei de explicar, rica em jazidas de ferro e em minérios, né, e a pagar uma elevada reparação à guerra. A Guerra Franco-Prussiana também completou o processo de unificação alemã, né. A partir do dia 18 de janeiro de 1871, no Palácio de Versalhes, os príncipes alemães outorgaram a Guilherme I o título de Kaiser, né, ou de Imperador dos Alemães, né. Teve aí a fundação do Segundo Reich, né, e o surgimento de uma poderosa nação na Europa Central, tá certo? Agora a gente vai ver um pouco da unificação italiana. Eu tinha explicado para vocês que a Itália vai ficar sob o controle da Áustria por um bom tempo, né? E esse controle vai ser exercido principalmente, né, no controle de parte de alguns estados, né, da Lombardia e da Veneza, né,
E também a influência francesa também estava presente nos territórios italianos, né? Que vai ter aí como principal protagonista do processo de unificação o reino de Pierre-Mont-Sardegna, que vai desenvolver aí economicamente um processo de industrialização, que vai lutar aí com o apoio, né, das classes populares, das massas camponesas e também do nascente movimento operário, com o apoio aí de dois grandes revolucionários, que é o Mazzini e o Giuseppe Garibaldi, que é muito conhecido da historiografia brasileira também, por ter participado da Revolução Farroupilha, né? É um personagem histórico de duas grandes nações, né? E até, né, as revoluções de 1848, né, a Itália estava aí sob a supervisão e a dependência política da Áustria, né? A primeira guerra de independência vai ser iniciada aí, né, pelos Carbonários, né? Né? Desculpa aí os problemas técnicos, né? E vai influenciar aí, né, o território de Pierre-Mont-Sardegna sobre a influência do Giuseppe Garibaldi, né? De tentar aí unificar, né, todos os territórios italianos, né? Inclusive o Giuseppe Garibaldi vai ajudar a libertar Pierre-Mont-Sardegna, vai ajudar a libertar, por exemplo, da mão dos austríacos a Lombardia, né? Vai lutar aí contra os estados pontífices, né? Só um instante. Vai lutar aí contra os estados pontífices, né? Aquelas localidades que estavam sob o controle do Papa, inclusive a Roma, né? Diga-se de passagem, a região aí, porque Roma sempre foi a capital, né, da Itália, né? E era importantíssimo para que o território se tornasse unificado, né? Então, vai haver uma certa divergência dentro desse processo de unificação italiano, né? O primeiro-ministro de Pierre-Mont-Sardegna, né, o general Cavour, que tinha influência na França, inclusive vai ter o apoio da França para iniciar um processo, né, de apoio sobre os monarquistas, né, o processo de unificação através de um movimento chamado de ressurgimento, né? É importante destacar isso também, tá certo? Todo esse processo de unificação italiana vai envolver, né, um projeto de caráter popular e republicano e também, né, um projeto influenciado aí por uma monarquia constitucional, tá? Porém, o Giuseppe Garibaldi vai se afastar da luta política, né, quando faltava apenas o Estado pontífice, né, o Papa entregar os seus poderes, né, a sua influência política para que a unificação italiana ficasse completa, e também vai aproveitar-se, né, da fragilidade austríaca nas guerras que vão se dar contra a Prússia para poder tornar independente a região de Veneza, né, e aproveitando-se também da Guerra Franco-Prussiana, os italianos vão conquistar, né, os territórios pontífices que estavam sob a influência do Papa, né? O Papa, apesar do reconhecimento da população da independência, né, vai dizer o Papa Pio IX que era um prisioneiro dentro de Roma, né, e que o Estado alemão só vai ser reconhecido lá no período entre guerras, né, pela figura do Papa, no famoso Tratado de Latran, que vai ser feito entre o fascismo, né, o Mussolini, né, por incrível que pareça, e a própria Igreja Católica, tá? Pelo Papa Pio XI, né? É importante destacar isso aí também, tá? Vou baixar aqui para a gente falar um pouco mais sobre esse processo. Ó. Desde as revoluções de 1848, o reino de Piemonte tornava-se uma monarquia constitucional, tá? Sobre a influência, né, do general Cavour, né, do primeiro-ministro Cavour, que era um general, né, tornou-se aí um nobre, né, e sobre a influência da França, né, vai dirigir o território de Pierre-Mont-Sardegna, tá? Ele vai enviar tropas aí
a Guerra da Crimeia, né? Vai ganhar o apoio da França para apoiar o processo de unificação, construindo, né, junto desse apoio, o movimento do Ressurgimento, tá? O nacionalismo alemão italiano vai se inspirar na tentativa de trazer o esplendor de Roma novamente, né, para a civilização do século XIX, vai ter inspiração lá no passado longínquo de Roma, né, na sua grandeza cultural, para dar início aí tanto do ponto de vista revolucionário com o Mazzini e com o Giuseppe Garibaldi, que vão estar à frente aí da mobilização, né, dos republicanos e das massas populares através dos camisas vermelhas, né, que é o movimento organizado pelos republicanos sob a liderança do Mazzini e do Giuseppe Garibaldi. Porém, o Giuseppe Garibaldi vai abandonar o processo de unificação quando vai se colocar à frente o Cavour, né, apesar das divergências entre como deveria ser colocado em prática a nacionalidade, né, e a unificação do Estado alemão, do Estado italiano, certo? O Garibaldi preferiu afastar-se da vida pública e política, de certa forma, temporariamente, para não criar crises dentro do processo de unificação. Ele cedeu, né, à política de caráter e de cunho monarquista, tá? O Sul vai ser conquistado, né, pelos camisas vermelhas, que vão libertar aí da dinastia dos Bourbons, né, que era influenciada pela França nessa região, muitos territórios importantes, certo? Inclusive criando crises, né, com o território com a França, diga-se de passagem, né? Quando os estados pontífices vão ser invadidos, né, pelos republicanos, né, os franceses de Napoleão III vão ficar do lado do Papa e não do lado do processo unificador, eles vão virar a casaca, diga-se de passagem, né? Quando os territórios apoiados pela França vão ser derrotados, né, por conta da guerra franco-prussiana que havia sido estourada, né, os italianos vão aproveitar essa deixa para invadir os estados pontífices sob a influência do Papa, né, vão controlar, né, toda a Itália, e faltava as regiões de influência da Áustria, né, por exemplo, como o território da Veneza, né, que vai ser conquistado, né, aí, depois das crises que a Áustria vai ter, né, o território italiano vai ser unificado, não é? Mas faltava no processo de nacionalidade construir, né, o povo italiano, né, nos dizeres de um dos revolucionários da época, o Mazzini, né, nós construímos a Itália, faltava construir agora, né, os italianos, né, porque o nacionalismo que envolvia os territórios italianos, ele estava mais no sentido da disputa pela construção dos estados, e aqueles que defendiam um verdadeiro nacionalismo, né, uma Itália para os italianos, que eram os republicanos, eles foram colocados à margem do processo, né, aí com a desistência do Giuseppe Garibaldi. E é importante destacar que tanto o processo, né, de crise que a Itália vai ter com a França, devido ao processo de unificação, e também com a Alemanha, vão reverberar, e a Áustria, desculpe, também vão reverberar nas disputas que vão gerar a Primeira Guerra Mundial, porque unificados a Itália e a Alemanha, agora eles vão entrar em disputa para participar, a partir do processo de industrialização e sua expansão, da economia mundial, né? Do processo que eles perderam, né, de participar, né, do chamado imperialismo, que era levar o mercado europeu para outras regiões, explorar a mão de obra barata, mercado consumidor, né, fonte de matéria-prima, né? Tudo isso, né, vai ser consequência do processo de unificação, né, italiano e alemão, que vai gerar rivalidades que vão ser levadas para mais para frente, né, e colocadas em prática durante a Primeira Guerra, tá certo? Gente, eu espero que vocês tenham curtido a nossa aula de hoje, tá? Esse é um assunto que não é longo, ele é um assunto curto, mas ele é muito detalhado, então leia novamente o livro, veja a diferença dos dois processos de unificação, porque um dependeu do outro, tá certo? Veja a agenda do, porque lá vai estar as diretrizes da semana, vai estar o calendário de postagens, faça as atividades do portal para vocês não serem prejudicados na nota de MA, desculpem os problemas técnicos, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.